Aos irmãos, dizer da satisfação de estarmos aqui, particularmente no núcleo que tem procurado responder às expectativas da cultura local, da cultura de Campo Largo, da cultura paranaense, consequentemente brasileira, no que diz respeito à própria integração doutrinária espírita, que tem uma significação muito grande. Esse é um momento crítico para nós espiritistas, extremamente crítico. E por que é crítico? Porque quando nós vivenciamos o Espiritismo no século XX, nós vivenciamos o Espiritismo na chamada modernidade. E nessa modernidade, nós não alcançamos essa modernidade. Os centros espíritas, eles ficaram num processo reprodutivo, repetitivo, particularmente no que diz respeito à década de 50. Então, vejam, é tão grave, às vezes, o acento naquilo que não se alcançou, que nós continuamos a dizer coisas que não fazem a significação científica mais. E isto contradiz os próprios textos de Kardec, que é enfático quando afirma que quando a ciência fizer uma descoberta, essa descoberta se transformará necessariamente em linguagem espiritista. Um exemplo que eu dou aos senhores é a palavra desenvolvimento. Os espiritistas continuam, por exemplo, dentro das casas espíritas, fazendo apregoamento e chamando pessoas para fazer desenvolvimento mediúnico, o que é profundamente, lastimavelmente contraditório a nível de ciência. Eu sou pesquisador, professor, mestre, doutor, posso dizer para os senhores com dignidade que isso não pode continuar, porque faz uma grande confusão. Veja, para se alcançar desenvolvimento, tem que se alcançar primeiro crescimento e depois progresso. Então, esse é um dos elementos. Outro é tomar passe. Nós continuamos com a ideia de tomar passe. Fizemos isso o século XX inteiro. Quando não se toma passe, se faz passe. O centro espírita não vitima as pessoas, transformando as pessoas em passivos. Não é? Ninguém vem aqui e se transforma em passivo. Todo mundo vem aqui e ativamente compõe o processo mediúnico. Então, eu tenho inúmeras outras passagens para dizer aos senhores. O problema da obsessão é uma coisa obsessiva até, no sentido social. Todas as patologias, todos os desvios, toda a dimensão, evidentemente, da vida em um particular, passou a ser obsessão. Então, a criança que chora é obsessão, não sei o quê, isso ficou uma linguagem popular. Isso não é espiritista. O espiritismo não trabalha essa linguagem. Então, eu queria lembrar aos senhores que nós entramos no século XXI. E o século XXI é um século, por exemplo, de comunicação ultra rápida. Não são mais aquela linguagem maciça. É uma linguagem rápida. Nós, professores universitários, por exemplo, sabemos que nós temos que fazer com os nossos alunos um processo de comunicar em uma língua e numa dimensão, evidentemente, simbólica e de arquétipos críticos que respondam à expectativa de quem vive um político, um social, um econômico, um cultural em grandes transformações. O centro espírita continua parado. Muito parado. É uma linguagem, eu diria, até quase doentia. Nós não podemos continuar assim. Nós temos que imediatamente operar um processo de revolução. Ele não pode continuar linear. Ele tem que fazer a revolução em um sentido vocabulário, ele tem que alcançar nesse momento, não é, uma linguagem transformacional. Essa linguagem transformacional indica, basicamente, que nós precisamos de um projeto político-pedagógico do Centro Espírita. O Centro Espírita tem que ter abertamente posto um projeto político-pedagógico. A nossa nação não tem. Os senhores sabem que não tem. Não é? Nós, no Centro Espírita, não temos currículo. É muito difícil falar em currículo. Ainda temos um grave desvio no que diz respeito à caridade. Se a gente perguntar, quem sabe, a gente vai ver que a caridade ainda é assistencialista e não é, de maneira nenhuma posta no nível educativo. Ela não compõe o processo educativo propriamente dito. Não podemos continuar fazendo fila para dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, de maneira nenhuma. Nós temos que, nesse momento, atender às necessidades de pessoas que precisam, não é? Mas temos que fazer assistência social e não assistencialismo. A assistência social, elas têm como status fundante a educação.
nós fazemos, evidentemente, dentro do Centro Espírita, através do projeto político-pedagógico, dos currículos, dos programas e de toda a dimensão, evidentemente, fática. O fato espírita, o fato doutrinário, é absolutamente educativo. Então nós temos que fazer um fato educativo. Nós temos que olhar para as pessoas, desde as menos graduadas, as pessoas mais simples que vêm a nós, até hoje o Centro Espírita tem uma massa crítica ótima. Nós temos a maior massa crítica religiosa do Brasil. Nós temos um número enorme de doutores, de bacharéis, de licenciados, de mestres, mas temos um comportamento reducionista. E esse comportamento reducionista não pode continuar. Nós vamos ter que imediatamente romper com esse status quo que é antigo e que não nos leva a nada. Aliás, a obsessão não leva a nada. É uma mentira que não caminha para lugar nenhum. Ela não leva o indivíduo, senão não é para o nada. Não é possível uma coisa dessa. Nós não estamos, o Centro Espírita não foi estruturado, organizado e se pôs em funcionamento para ficar descrevendo o processo de ordem de espírito. Veja um espírito tal, até isso nós temos. Temos médios que sentam, de repente começa-se a descrever para pessoas absolutamente sem prontidão a presença de espíritos negativos, que eles chamam, espíritos perturbadores. Eu não sei se os senhores já pensaram que é tão difícil para um espírito ficar na Terra quanto é difícil para nós nos comunicarmos com os espíritos desencarnados. É como se nós fôssemos chumbo e os espíritos rolha dentro de um copo onde tem azeite, é a atmosfera. Não há como. Quem deixou a Terra tem dificuldades de aqui permanecer. Uma parte das descrições do que é dito em torno de espírito, nós já sabemos que são íncubos ou súcubos, e não espíritos. Isso é muito grave. Nós não faremos, evidentemente, aquilo que Kardec quer,